Paz seja convosco. Louvo a Deus porque mais uma vez podemos estar juntos, seja de maneira virtual, seja de maneira presencial, buscando ouvir e conhecer mais do nosso Deus. Um Deus bendito, um Deus glorioso, um Deus majestoso, um Deus santo. Um Deus que merece toda a glória, honra, louvor e adoração. E precisamos conhecê-lo. Nós precisamos saber mais dele. Não é através de experiências místicas, não é através de idas a lugares espirituais que você conhece a Deus. Você conhece a Deus através da leitura, do estudo e da meditação na palavra de Deus. Que é isso que nós nos propomos a fazer nos domingos pela manhã. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Queremos agradecer, Pai querido, pelo Teu amor e pela Tua graça. Agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos abençoado, Pai. O Senhor tem sustentado a nossa fé em meio a lutas e dificuldades, Pai. E nós somos gratos por isso. Queremos consagrar a Ti esse tempo na Tua presença, pedindo a Ti que o Senhor fale conosco, nos oriente e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Reina, aquele que reina, aquele que é o poderoso Deus, o majestoso. Como eu falo sempre, nós vivemos dias maus. Vi uma postagem hoje que o governo da China obrigou a Apple a tirar todos os aplicativos da Bíblia, derrubar. Então o povo chinês que trabalha com celulares Apple, a partir de hoje não tem mais acesso à mídia digital que fale das Escrituras. É a perseguição do fim dos tempos. Mas nós vivemos num país em que há liberdade. Você pode cultuar ao Senhor, você pode louvar a Deus, você pode ter material cristão em suas mãos e mesmo compartilhá-lo com liberalidade. E nós, por não termos esse tipo de dificuldade, nós não valorizamos tanto esta capacidade, essa liberdade que temos de louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. É uma pena, porque nós seremos cobrados por Deus por isso. Estamos trabalhando os pecados intocáveis ou pecados sutis. São aqueles pecados em que a sociedade não condena. São pecados que passam desapercebidos porque muitos cometem. E nos é conveniente, muitas vezes também, fazer vista grossa em relação a eles. Dificilmente alguém vai falar para você que você está cometendo este tipo de pecado, porque são sutis, quando comparados com outros pecados que nós consideramos mais graves. O problema é que nós estamos sob o cuidado de um Deus Santo, e por ser um Deus Santo, tudo o que é contrário a Ele é grande. Aos nossos olhos nós podemos mensurar os pecados como maiores ou menores, mas o nosso Deus não faz esse tipo de distinção. Sim, há diferença no sentido de punição, seja terrena, seja no sentido de punição eterna. Mas pecado, ele é pecado e deve ser abandonado, porque o fruto de qualquer pecado, não apenas pecados que nós consideramos grandes, eles levam à morte, mas qualquer tipo de pecado. E nós estamos no 9º tema dentro deste pecados intocáveis, e nós começamos na semana passada a falar sobre insatisfação. Como é nosso costume, fazemos um breve resumo para podermos dar continuidade. O assunto deste tema, desse módulo, é insatisfação. A insatisfação
ilegítima, porque há insatisfação legítima. Nós falamos na semana passada, você pode estar insatisfeito com o seu grau de conhecimento de Deus, você pode estar insatisfeito com o seu cristianismo, como você utiliza os seus recursos, e algumas vezes essas insatisfações elas são legítimas, mas o nosso foco aqui são as satisfações ilegítimas, aquelas que afetam negativamente o nosso relacionamento com Deus. As advertências mais frequentes que nós vemos na Bíblia contra a insatisfação se refere ao que é material. Nós facilmente ficamos insatisfeitos em relação à nossa situação material, seja por conta de recursos financeiros, seja de situações emocionais e quaisquer elas. E as advertências mais frequentes da Bíblia tratam exatamente em relação a isso, mas também tratam de outras insatisfações. Não importa o quanto as circunstâncias sejam boas, sempre nós encontraremos motivo para estarmos insatisfeitos. Vi uma cena de mais ou menos uns 50 anos atrás, em que pessoas que eram colonizadores, era um vídeo que mostrava pessoas, eu não lembro de que país que era, mas eles estavam no Vietnã, e ali as mulheres, daquela condição meio que real, elas jogavam alimento no quintal. E aí o que acontecia, e se você já foi numa fazenda, você sabe o que acontece quando você começa a jogar milho, as galinhas elas vêm, os passarinhos vêm, e as crianças que estavam ali passando fome naquela região, elas vinham e eles jogavam alimento para aquelas crianças, como se eles fossem animais, e aquelas mulheres se divertiam com aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque nós não vivemos situações como essas, mas mesmo assim nós estamos insatisfeitos. Reconheço prontamente que as situações que me causam transtorno não são nada em comparação com o que muitos cristãos têm de lidar. Talvez você tenha dificuldade em você ler a sua Bíblia, e eu já falei agora no começo que os cristãos da China perderam acesso a aplicativos que falam das Escrituras. Você já se imaginou você de um dia para a noite você ter acesso, perder o acesso à palavra do Senhor? Não importa a circunstância que nos leva à insatisfação, e nem seu grau de severidade, sejam insatisfações pequenas ou insatisfações grandes, tudo isso é pecado. Se você é insatisfeito porque está muito calor e não está chovendo, se você está insatisfeito porque está muito frio, ou porque a roupa está perigando, sei lá, qualquer tipo de insatisfação, perante Deus é pecado. Estamos tão acostumados a ficarmos ansiosos, insatisfeitos, que achamos normal reagirmos desta maneira em relação aos insucessos da vida. É comum. Eu posso ficar insatisfeito a todo momento. Em geral, a nossa insatisfação ela é muito bem aceita por todo mundo. Dificilmente alguém vai olhar você insatisfeito em relação àquilo e vai te recriminar. Talvez alguns pais façam isso. Talvez alguns pastores façam isso. Eu reclamo com vocês. Quando você atrasa, quando você não vem, quando você não participa, quando você fica alheio, quando você abandona um discipulado, quando você participa de qualquer jeito. Todas essas condições geram em você insatisfação. Mas a minha função é qual é? A insatisfação pode facilmente gerar ressentimento ou amargura contra Deus ou contra o próximo. Contra Deus é fácil, porque qualquer coisa que você entenda como ruim para a sua vida, apesar que seja de uma forma velada, não escancarada, você culpa a Deus. A gente vê a condição de Adão, nós já falamos sobre isso.
Quando Adão é confrontado no seu pecado, ele fala: a culpa não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Ele não assume o problema, ele transfere a Deus o problema, dizendo que a insatisfação dele, o problema é por causa da mulher que foi dada por ele, por Deus para ele. Não importa a circunstância, nem tampouco o seu grau de severidade. A verdade é que toda e qualquer circunstância, quer você aceite ou não, ou ela foi determinada por Deus, ou permitida por Ele. A menos que o seu Deus, Ele não seja soberano, e Ele controle só uma parte das coisas, tudo veio dele. A dificuldade, o câncer, o revés financeiro, a perda do ente querido, tudo veio ou passou por ele. Entenda que no mundo espiritual não é dividido em departamentos. Então, se você ligar para a CAESB, por exemplo, e você tiver com alguma dificuldade, você ligar lá para o número deles lá, digita a matrícula do imóvel, aí vai falar opção 1, opção 2, e vai todas as opções até a 9ª opção, que é falar com o atendente. No reino espiritual não é assim. E as pessoas às vezes acham que Deus ele trabalha em departamentos. Então essa área não é de Deus, não, essa ela não mexe. Se é essa insatisfação financeira, não, isso não é de Deus, isso não é com Deus. Não, como que eu vou dizer que veio de Deus o câncer no meu ente querido? Ou o dano, o revés que veio? Não, isso é do diabo. Parece que nós dividimos na nossa vida em 2 setores. Em os setores bons e abençoados, e esses vieram de Deus, e os outros são aqueles que Deus não tem controle. Deus deu um cochilo, Deus não tem tanta força assim. Dentro do meio da bruxaria, eles entendem que a luta é entre o bem e o mal. É uma guerra, é uma luta de boxe num ringue, grande ringue chamado mundo, em que de um lado está Deus e do outro lado está Satanás. E Satanás vira e mexe, dá um golpe certeiro em Deus, e Deus cai de joelhos sem fôlego. Esse não é o meu Deus. Como entender todo esse tipo de coisa? A gente tem que entender, ou o seu Deus ele é soberano, ou ele não é soberano. Por mais que seja conflitante ao meu coração, é assim que é. Tem gente que, pessoas, ou às vezes igrejas, que às vezes a pessoa está doente, aí acha que vira para a pessoa doente e fala assim: ah, você não está sendo curado porque você tem pouca fé. Você não está sendo curado porque você tem pouca fé, sabe? Mas pode ser isso, Benícia. Entenda que pode ser isso, mas passa por Deus. Porque se a pessoa está com falta de fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas Deus faz o que? Ele permite situações para que a nossa fé seja moldada. Jesus Cristo nos Evangelhos, ele diz: não teve mais cura pela falta de fé. Não é porque Deus não tem poder, é porque a situação está sendo movida por Deus para alinhar a fé da pessoa ao propósito de Deus. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Por quê? Porque nós reputamos que tudo que vem de mal é de Satanás. E aí as nossas orações são: eu repreendo o espírito de enfermidade, o espírito de ansiedade, e nós não encontramos isso na Bíblia. Eu não vejo nos Evangelhos Jesus Cristo repreendendo nenhum espírito de enfermidade, no sentido de dar o nome, é o espírito da dengue. Não existe isso. Mas nós, com isso, nós reputamos que a ação não é de Deus, é de Satanás. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Tudo o que Ele permite tem um propósito. E os propósitos são glória do nome dEle e para o nosso bem. O problema é que nós não entendemos o que é para o nosso bem. Dificilmente
Uma criança que está com um problema de saúde de estômago, que vai ter que tomar um remédio amargo, ele vai entender que aquilo é para o bem dele. Só que Deus age desta maneira. Ele nos dá remédios amargos para que nós possamos nos conformar ao modelo de Cristo. E quando nós estamos em meio à dificuldade, eu digo nós porque eu me incluo, nós não conseguimos ver Deus. Nós achamos que é tudo menos Deus. Mas o que acontece é que você começa a ser trabalhado. Se você permitir ter um espírito ensinável, você começa a aprender com essas situações. E você para de perguntar por quê? Por que pecado? Dependendo do jeito que você fizer. E é algo que nós já trabalhamos no passado. A condição de você reclamar e murmurar, e são apenas um jogo de palavras, mas quando você compartilha a sua dificuldade com um terceiro, que não pode te ajudar, você está reclamando de Deus, você está murmurando, é pecado. A pessoa não pode fazer nada, a pessoa é ímpia, ela está vendo o seu caminhar cristão, e o que você está fazendo é testificando que Deus não tem autoridade e poder naquilo, e você não acredita nele. Outra coisa é você confessar perante ao Senhor, como você vê os salmistas. O salmista, ele está reclamando de Deus, mas para Deus. Ou então para pessoas que possam te ajudar. Eu, como pastor, sou uma pessoa que tento e procuro te ajudar. Então, quando você vem falar comigo daquela dificuldade, você não está pecando contra Deus, você está procurando uma solução. Os pastores, os líderes, as pessoas cristãs, elas são colocadas no meio cristão exatamente para isso. Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres perdoados. Quão bom seria se nós tivéssemos uma igreja madura, em que os irmãos eles pudessem se encontrar e compartilhar, sem que houvesse fofoca. Estava vendo uma série ontem, e aí o pastor, com uma dificuldade de casamento lá, tal, o casamento dele, e ele estava muito doente, e ele falou assim para uma moça lá, assim, olha, eu estou muito ruim, eu ainda tenho que atender o fulano e a fulana que estão com problema conjugal. E aí aquela moça falou assim, não, desmarque com eles vão entender. Aí a moça ficou ali, e ele falou assim, vou fazer o seguinte, você atende ela, e não há problema. Se a pessoa for cristã, tiver uma leitura das Escrituras consistente, porque nós não somos chamados a dar conselhos psicológicos, nem ter achismos na história. E aquela mulher começou a fazer o aconselhamento, aparentemente tudo certo. Mas ela chegou em casa, e o marido dela perguntou para ela, e ela já começou a falar, e ela contou o detalhe e tal. Isso está errado. Isso está errado. E aí aquela insatisfação do casal depois veio à tona. Por quê? Porque aquela pessoa que foi colocada para ser o conselheiro fez de maneira errada. Nós somos insatisfeitos. Nós olhamos para a nossa situação e nós sempre medimos para aquele que está melhor que a gente. Mas quando se trata em relação ao pecado, nós sempre olhamos quem está pior que nós. É interessante isso. Nós medimos quando nos convém, usamos o referencial que nos convém. Porque essa não é fácil, mas essa pergunta de não perguntar por que da aflição, mas qual o propósito, né? Então assim, ver a aflição como realmente é um medicamento, né? A gente não gosta, mas o medicamento vai trazer um efeito lá na frente para fazer melhorar, né? E aquele cara, assim, Deus ele se atenta, assim, trazendo um exemplo, né? Deus se atenta para o órfão e a viúva, né? E essa semana eu estava vendo o caso da Vanessa, né? Como Deus trouxe todo o movimento, né? A situação da Vanessa, né? Que ela vai comprar a casa no Guará e os filhos daqui a uns dias, não sei quanto tempo, vão fazer a inscrição para... Nós conhecemos uma história, continua. Não, então, ela vai comprar a casa no Guará e os filhos daqui a uns dias, né? Vai fazer entrevista para estudar no Mackenzie, né?
Para as pessoas que são portadoras de deficiência física ou têm problema com a aparência, Salmo 139:13 de grande ajuda. Abre esse Salmo 139:13. Salmos 139:13. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Quem fez você como você é? Deus. Deus fez. Mas e as pessoas que têm deficiência? Deus fez assim. É difícil, eu sei, em especial para pessoas que têm esse tipo de problema ou têm filhos com esse tipo de dificuldade. Mas foi Deus que fez. Ele formou a nossa vida no nosso interior antes no ventre da nossa mãe. Deus construiu o nosso DNA e outros fatores que determinam a nossa constituição física, e isso deu ao salmista convicção para afirmar: tu me teceste no ventre da minha mãe. Isso é demais, não é? Deus, ele ter formado você exatamente como você é. E aí, o que acontece, por exemplo, com os homossexuais? Eles falam: não é culpa minha, eu nasci assim. E aí você vê novamente a transferência de culpa. Não é culpa minha. Entenda que Deus formou o homossexual não na sua homossexualidade. Essa homossexualidade é uma opção da pessoa. Da mesma maneira que eu opto por amar alguém ou não amar alguém. Mas se pega um preceito bíblico e se traz com a força de uma afirmação pecaminosa, quer dizer, eu não tenho culpa de nada. Como que eu posso ser culpado de uma coisa que não parte de mim? Eu me sinto mulher, eu me sinto homem, eu tenho atração por mulher ou eu tenho atração por homem. Não é culpa minha, a decisão é sua. Da mesma maneira que a minha decisão de amar as pessoas é uma decisão minha, não é de outras pessoas. Eu posso decidir. O amor, ele tem sido cada vez mais banalizado e confundido, porque se acha que o amor é uma emoção. Eu posso sentir quando eu quiser ou não sentir. Eu posso abandonar o amor como eu posso continuar. Afinal de contas, eu não estou sendo satisfeito nas minhas necessidades, na minha honra, na minha vontade, no meu desejo. Então eu tenho direito a fazer isso que eu quero. Eu e você temos a aparência que temos porque Deus nos fez assim. Ele nos fez assim porque desse jeito nós cumpriremos mais perfeitamente o seu plano para as nossas vidas. É só desse jeito que você cumpre o plano de Deus para a sua vida. Não é de outra maneira. Não é de outra forma. Para aqueles que são portadores de deficiências físicas severas, o plano de Deus talvez pareça sem sentido. Todavia, se acreditarmos que somos quem somos, e que somos porque Deus nos fez assim, então aprendemos a aceitar as nossas deficiências e passamos a acreditar que Ele pode até mesmo usá-las para a sua glória. Entenda que os seus maus hábitos não são plano de Deus. As pessoas, elas têm maus hábitos, dormem pouco, bebem bastante. Não, pastor, o meu problema de fígado é porque Deus fez assim. Não. O teu problema de fígado é porque você bebe demais. O seu problema de pressão é porque você come muito sal. O seu problema de diabetes, de obesidade, é porque você consome muito açúcar. Todas essas coisas refletem a minha ação. Alguns tipos de câncer advêm de angústia e amargura de coração, insatisfação.
em que a pessoa fica remoendo, isso não é plano de Deus, mas Ele usa essa situação para a glória dEle e para o seu bem, por mais dolorido que seja, por mais incompreensível que seja. Já tive a experiência de fazer velório tanto de idosos como de crianças de 3 meses de idade, o caixão desse tamanho. Como ver o propósito de Deus na vida? Não dá para ver, mas nós temos que entender que Deus tem um propósito naquela vida, naquela situação, por mais difícil que seja. O Salmo 139:13, que nós já lemos, é um incentivo a quem sofre algum tipo de limitação física. Claro que há muitas outras áreas da vida que não são abordadas nesse texto, todavia, podemos estar certos de que encontraremos na Bíblia outros versículos e instruções específicas sobre nossas circunstâncias em particular. Basta você ler as Escrituras, que você vai encontrar a Bíblia falando contigo. Há um poema intitulado Na Aceitação Repousa a Paz. Nos 4 primeiros versos se retrata o sofrimento de alguém que busca paz no esquecimento, nas tarefas incessantes, na indiferença, ou até mesmo na submissão ao inevitável. Por fim, no 5º verso, o sofredor encontra descanso nessas palavras. Ele disse: aceitarei o sofrimento intenso, que Deus amanhã a seu filho explicará. Então o tumulto dentro dele cessou. Não foi vã a palavra, não foi vã, pois na aceitação repousa a paz. Quando você entender que aquilo que você está passando é ação de Deus de uma forma ativa ou permissiva, você descansa. A situação ela vai passar. E se não for plano de Deus, ela não vai passar, e Ele vai te conceder graça para isso. E eu tenho, com esse estudo, aprendido isso na minha vida, graças a Deus. Eu consigo olhar algumas situações e vejo essas situações como uma ação de Deus. Relatava para o André essa semana algumas dificuldades que nós tivemos na nossa casa, algumas dificuldades que tivemos lá no apartamento da titia, gastos financeiros da ordem de quase R$1.500, um dinheiro que não tinha. Mas eu comecei a meditar aquela dificuldade que teve lá na casa de São Paulo, o cano estourado por um inquilino que acabou de entrar, a parede vazando não sei das quantas lá do nada. Só ocorreu porque eu tenho uma casa em São Paulo, e isso é bênção. O apartamento da titia, com algumas dificuldades que nós gastamos lá, é porque tem um apartamento. Hoje pela manhã o Sebastião mandou uma mensagem para eu estou com problema no câmbio, eu não posso vir. E ele só tem esse problema no câmbio do carro dele, porque ele tem um carro automático. É bênção. E você, quando começa a pensar dessa forma, você tira o foco no problema e coloca nas bênçãos do Senhor que estão à volta. Se você gastou dinheiro para arrumar alguma coisa, é porque Deus te concedeu o recurso. Não é uma posição, como é que eu vou dizer a palavra? Positivista. Positivista, mas conformista, entendeu? Não é isso. É uma questão de você usar a sua mente, usar o seu esforço para aquilo que vai te trazer paz e resolver. A gente vê a situação da Lourdinha, a gente vê a situação do irmão Cláudio, da Diene, as dificuldades e tal. Eles estão fazendo o que podem, ou no caso do Cláudio, o que podem fazer por ele, mas acima disso não há nada a ser feito. E nós temos que entender que Deus está no controle, senão nós nos desesperamos, nós ficamos doentes. O escritor desse poema não mencionou que a submissão é um modo de lidarmos com as circunstâncias decepcionantes da vida. Quando não temos outra escolha, a submissão acontece muitas vezes de má vontade. Podemos nos submeter a situações que nunca mudarão e ainda continuar guardando uma insatisfação em brasa nos nossos corações. A nossa aceitação tem que ser uma aceitação com paz.
olhar para as dificuldades e glorificar Deus no meio da dificuldade. Muda o nosso foco, o nosso jeito de agir. Nós seremos mais felizes, nós teremos mais paz. O mundo não tem paz. Como o escritor enfatizou também, não é na submissão que encontramos paz, mas somente na aceitação. A aceitação tranquila. Quando nós falamos de submissão feminina, não é uma submissão involuntária, é voluntária. Essa é a grande diferença do discurso sobre submissão. Ninguém pode exigir que a mulher seja submissa ao seu marido. Ela tem que ser submissa voluntariamente, porque ela vê naquele que está colocado ao seu lado como alguém que é um instrumento de bênção na sua vida, na vida dela. Nós, como filhos de Deus, nós temos que ser submissos a Ele voluntariamente. A involuntariedade traz amargura no nosso coração. Você sempre fica voltando. A palavra de Deus fala que é o cachorro, a porca, voltando ao seu vômito. Vomitou, volta ao vômito. A gente tem que parar com isso. Aceitação significa que recebemos as circunstâncias das mãos de Deus, confiando que Ele sabe de verdade o que é melhor para nós, e que em amor Ele planeja só o que é bom. Então, falando com o Benedito lá, ele está com uma dificuldade, em que ele vai ter que passar um tempo na Bahia, por conta da situação. Benedito, a situação veio de Deus. Talvez para você ficar mais perto das suas filhas, para você poder cuidar da mamãe. Não é o diabo, não é a fulana, o judiciário, não é o juiz, é Deus. E se você consegue acalmar o seu coração em relação a isso, você tem paz. Nós olhamos, e aí poderia citar diversos problemas. Os problemas ocorrem para que nós sejamos conformados a Cristo. A aceitação significa que recebemos as circunstâncias das mãos de Deus, sabendo que só Ele sabe o que é bom para nós. Quando alcançamos esse estado de aceitação, estamos prontos a pedir que Deus use as circunstâncias difíceis da nossa vida para a sua glória e honra. Primeiro você aceita, e aí você olha para Deus e fala: Deus, eu estou passando isso, usa essa situação para a tua glória. Olha que crescimento. Tem um livro que eu já citei para vocês, que eu não li, só a capa dele, o título foi bem sugestivo. Ele fala do câncer. Obrigado, meu Deus, por esse câncer. Que loucura! Aquele escritor, John Piper, ele começa a entender que o câncer que ele está sentindo está permitindo que ele leve o evangelho a outras pessoas, da mesma maneira que Paulo estava na prisão, e ele falou: os caras estão se convertendo, as pessoas estão vendo o meu proceder e estão se convertendo, ou seja, a minha prisão é para a glória de Deus. Mas isso demanda crescimento. Passamos então de vítimas a administradores. Você já pensou nisso? A luta e dificuldade que você porventura esteja passando, e você começar a administrar isso para a glória de Deus, e você começar a utilizar aquela ação que está ocorrendo no seu coração para a glória de Deus. A pergunta será sempre: Senhor, de que modo usarei a minha deficiência? De que modo usarei o meu revés? De que modo usarei a minha dificuldade para servir e glorificá-lo? De que modo? É claro que Deus ele concede graça para que a gente possa fazer isso. Tem circunstâncias nas nossas vidas que elas são difíceis. Talvez você se pergunte: mas eu não deveria orar para ser curado? Ou ficar livre da situação dolorosa? É claro! Lourdinha, continue orando. Jenny, continue orando. Continuemos orando pelo irmão Cláudio ser curado, ser restabelecido. Somos incentivados a orar sobre essas circunstâncias, mas devemos fazê-lo
na perspectiva de que o nosso Pai Celeste, infinitamente sábio e amoroso, sabe que é melhor para nós e devemos estar sempre prontos a aceitar a sua resposta. Essa é a diferença. Você ora e o que ele faz? Ele quer a cura? Amém. E se ele não trouxer a cura? Continua orando, mas não amargura o seu coração. Há situações que são mais complicadas que outras, mas tenta não amargurar o seu coração. Um cristão, após o falecimento da sua esposa, recebeu de um amigo um cartão dizendo: Senhor, estou pronto a receber o que me deres. Ficar sem o que o Senhor retiver e renunciar ao que o Senhor tomar. Talvez essa seja uma oração que você deveria decorar, você fazer. Sem dúvida nenhuma, naquela época era a mensagem certa para ele, era o remédio amargo que aquela pessoa precisava ouvir. Muitas vezes pessoas, eu até tenho falado com a Rosana, às vezes um cônjuge falece, o outro falece em sequência. Falávamos do titio dela, do titio e a titia dela. Faleceu um, faleceu o outro. A pessoa ela perde o sentido da vida. Sem dúvida nenhuma, naquela época era a mensagem certa para ele. Mas e se porém a circunstância fosse outra? Se você ficasse paralítico em consequência de um acidente, você conseguiria dizer: Deus, estou disposto a aceitar essa paralisia que o Senhor me enviou? Se você é solteiro e sem nenhuma esperança de se casar, quando ele conseguiria dizer: Deus, estou pronto a ficar sem o que o Senhor não permitiu? Outro cristão certa vez sofreu uma decepção arrasadora e humilhante. Na época, ele ainda não tinha lido o verso acima, mas conhecia Jó 1:21, que diz: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Na manhã seguinte ao acontecimento decepcionante, ele se ajoelhou perante Deus e orou: Deus, o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o teu nome. Por meio desse versículo e dessa oração, Deus lhe deu forças para renunciar ao que ele mesmo havia tirado. Na ocasião, ele não sabia que a experiência era apenas uma preparação para os desafios maiores que ocorreriam no futuro. Será que você está pronto para o que vem aí? Se Deus permitir que você, daqui a um ano, na semana que vem, amanhã, passe algum revés que seja grave o suficiente, será que você vai suportar? Será que você suportaria se não houvesse todo um treinamento de um que Deus permitiu antecipadamente? Podemos perceber que é um tema recorrente nesse capítulo, assim como houve no anterior e no anterior e no anterior, e trata-se da soberania, firme, bondade, sabedoria de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, em especial a sabedoria, em especial a soberania. Deus está no controle de tudo. Como dizia a música da Aline Barros: Deus está no controle de tudo, no controle de tudo. Essa é uma música interessante para você ouvir, em especial no meio da dificuldade, porque você começa a acalmar o seu coração, começa a controlar o que a tua carne está gritando para dizer: briga, luta! E Deus fala: acalma o teu coração. E isso tem de ser feito, sejam as circunstâncias de curto ou longo prazo. Nossa capacidade de reagir a elas de um modo que honre e agrade a Deus depende da nossa aptidão e vontade de aplicar essas verdades aos acontecimentos. É sua decisão. E isso tem de ser feito pela fé, ou seja, temos de acreditar que o ensino bíblico sobre esses atributos é absolutamente verdadeiro, e que Deus gerou ou permitiu as circunstâncias difíceis na nossa vida para a sua glória e para o nosso benefício. Benefício muitas vezes histórico. Por último, sei que ao falar sobre insatisfação, é provável que eu tenha tocado em alguns dedos expostos, em especial se você tiver uma grande dificuldade. Você pode estar pensando:
Se o pastor Paulo soubesse qual é a minha situação, ele não falaria assim. Isso é verdade. Eu não sei o que você está passando. Mas eu falo como alguém que também luta contra a insatisfação. E tem procurado vencê-la por intermédio das verdades das Escrituras. Eu não sou uma pessoa que não passo lutas, ou que não tem satisfações, ou que tem um crescimento espiritual tal que eu não me indisponho com Deus. Pergunta para minha esposa. Pergunta para ela. Ela vai te contar. Quem é o pastor Paulo fora dos cultos? Pergunta para ela. Mas eu tenho lutado contra isso. Eu não quero isso como uma definição do meu cristianismo. Eu não quero isso como uma definição da minha vida. Eu não quero ser olhado pelo Senhor como um filho insatisfeito. E eu tenho lutado contra isso. Muitas vezes, olhando para Deus e falo: Deus, me perdoa pela minha incredulidade. Como fez o publicano junto com o fariseu. As palavras de Deus, os ensinos bíblicos me ajudam. E eu oro para que eu ajude você também. Eu não sei o que vai acontecer com esse tipo de entendimento que eu tenho tido no meu coração. Se vem algo muito mais grave, algo realmente que vai me tirar o chão. Mas eu sei que se acontecer alguma coisa, Deus ele vai estar no controle da mesma maneira. Talvez no momento inicial eu murmure, talvez no momento inicial eu bato o pé como um menino birrento, entendeu? Reclame, seja espiritual bastante para ligar para alguns e falar: ora por mim porque Deus está sendo mal comigo. São todas possibilidades. Que todos nós, com o auxílio do Espírito Santo, deixemos de lado toda e qualquer atitude de insatisfação ilegítima e adotemos um comportamento confiante na palavra dele. Assim seremos bons administradores das circunstâncias. Esse é o novo título para você. Eu sou um cristão administrador das circunstâncias. Circunstâncias que muitas vezes são decepcionantes, que Deus tem permitido eu atravessar, você atravessar, e que de alguma forma eu oro para que Deus ele possa glorificar o nome dele através da minha vida e da sua vida. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tema de insatisfação. Somos insatisfeitos. Precisamos, Pai, ser curados nos nossos corações. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos conceda a perseverança necessária, a graça necessária, a força necessária para entendermos que o Senhor controla tudo e tudo que acontece na vida dos seus filhos, conforme nós já meditamos em 1 Pedro capítulo 3, nos cultos de domingo à noite, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Que Deus te abençoe e te conceda a graça. Nós vamos para o nosso intervalo. Eu quero pedir que você retorne. O próximo tema é um pouco mais amargo. Chama-se ingratidão. Você é ingrato? Eu sou. Que Deus te abençoe e te conceda a graça. Amém.